Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Esse programa também, especialmente, nós estaremos exibindo na TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV para todo o Brasil, com a nossa parceria com a TV Com BR. É um programa especial que a gente vai fazer hoje. Estamos também no nosso aplicativo da TV Sete Lagoas, no site da TV Sete Lagoas, e nosso programa também estará disponível para você no YouTube. A nossa exibição, ela entra simultânea no YouTube e também na TV Sete Lagoas. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits. Acesse www.5bits.com.br. Hoje nós temos um convidado muito especial. Vou falar aqui com o Rodrigo Bravin, né? Ele vem lá da cidade de Belo Horizonte, é advogado, está atuando muito forte aí na área do direito, tem um escritório com vários profissionais em Belo Horizonte, e nós estamos aí com um momento, digamos que um momento diferente, né? Um momento, eu digo que até especial, né? Porque todos os brasileiros estão preocupados com os grandes aumentos, né? Que a gente tem tido na gasolina, no óleo diesel, né? Até no gás. Então as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. E o nosso convidado, ele tem uma participação ativa em Minas Gerais, né, com o Sindicato dos Caminhoneiros, né, de transporte, principalmente do combustível, e nós vamos falar sobre isso aqui, que é um tema que a gente, né, precisa de falar muito sobre ele. Afinal de contas, a gente tem que entender por que a gente paga, né, esse combustível tão alto, né? Na verdade, se falou aí que a gente paga o combustível que sai da Petrobras a R$2, mas na verdade na bomba a gente está pagando em torno de R$7. Rodrigo, primeiramente é um prazer muito grande estar recebendo você aqui, uma satisfação muito grande. Quero que você saiba que nós somos uma TV comunitária aberta para toda a comunidade, né? Aqui nós sempre abrimos espaço para discutir de tudo, né? E você prazer é meu, viu, Santiago? Prazer é meu de estar aqui, podendo participar desse programa aí que engrandece o povo mineiro e o povo sete-lagoano. Dizer também que é uma indicação, né, do Wagner Teixeira, que é da cidade de Paraupeba, grande amigo meu, tem falado, né, sobre o Rodrigo comigo há vários meses, né, vem falando da competência, né, e aí a gente, né, aproveita a experiência dele para abordar um tema tão importante. Mas antes, Rodrigo, eu queria que falasse um pouco sobre você, né? Quem que é o Rodrigo? Você está na área do direito, tem muito tempo, qual que é a sua formação, se é só essa? Eu sou advogado há 18 anos, nós temos um escritório lá em Belo Horizonte, tem uma sociedade lá com advogados muito competentes, e nesses 18 anos a gente tem atuado em várias, é um escritório multidisciplinar, a gente tem atuado em várias situações. Eu tenho como especialização uma regularização urbana, também já chefiei o jurídico na Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente fez muito trabalho social lá na Prefeitura, regularizou muito terrenos, mas também sou advogado do Sindicato dos Transportadores de Combustíveis há 14 anos. Então nós temos uma atuação muito grande nessa defesa do povo mineiro, na defesa aí sobre as questões da carga tributária. Nós tivemos em todos os governos aí dos últimos 3 governos, nós tivemos uma luta muito grande para que não houvesse aumento aí da carga tributária, e estamos inclusive solicitando ao governo agora que faça uma redução da carga tributária do diesel, que já foi no passado. Então que o governador Zema seja sensível aí a essa pauta agora que há muitos anos nós temos defendido. Eu cheguei até a ouvir que o presidente Bolsonaro propôs que esse imposto, ele fosse um imposto único em todos os estados. Você acha que isso é possível? É possível, mas tem que haver uma construção política sobre isso. Hoje o estado de Minas Gerais precisa do imposto. 20% hoje da arrecadação de Minas Gerais vem dessa questão do imposto relacionado a combustíveis. Combustível, quando a gente fala, vai falar de amplo, diesel, álcool, gasolina, inclusive o gás de cozinha, mas isso afeta diretamente ao trabalhador e à dona de casa, né? Hoje nós estamos com um problema aí, a gente tem visto nos noticiários que as pessoas estão cozinhando, voltando ao tempo da lenha, né? Quer dizer, nós não temos nenhum equilíbrio ambiental sobre isso, muito menos voltarmos ao tempo da lenha, como tem acontecido hoje. Além disso, nós estamos com um problema muito sério do preço do combustível, né?
o preço do combustível hoje, da gasolina, ele afeta diretamente hoje os transportadores de aplicativos, transportadores de alimentos. Nós temos aplicativos de entrega de alimentos aí, e as pessoas que estavam já desempregadas, que estavam achando nisso uma saída, né? Uma saída para que se houvesse aí um ganho financeiro, estão abandonando porque não está compensando financeiramente manter o carro, a prestação do carro, muitas vezes são carros alugados, o próprio seguro e manutenção do veículo, então acaba não compensando financeiramente estar nesse serviço. Então as pessoas estão desempregadas, passando fome. Então nós temos pedido ao governador mesmo sensibilidade ao povo mineiro em relação à questão. Eu ouvi uma fala do governador Romeu Zema dizendo que ele não mexeu no imposto, que o imposto é o mesmo desde que ele entrou no governo. E aí? Pois é, uma incoerência do governador, com todo respeito ao governador, mas o que acontece hoje? O governador foi eleito com uma pauta que ele ia fazer todo um avanço na questão tributária de Minas Gerais, que ele ia rever a questão tributária. O próprio governador era, antes de ser governador, distribuidor de combustível, né? Ele tinha uma empresa de transporte de combustível. Então ele mesmo era um crítico à questão hoje da alíquota dos combustíveis. Você tem uma ideia, hoje... Ele falou isso, inclusive, aqui na TV Sete Lagoas, antes de ser eleito. Então, isso foi uma promessa de campanha. Não vou falar que é uma fraude eleitoral do governador, mas o governador prometeu isso ao povo mineiro. O povo mineiro, ele foi eleito com uma das bandeiras, era essa. Muita gente acreditou, por ele ser da área de combustível, por ele ser transportador, que ele seria sensível ao povo mineiro em relação a essa questão da carga tributária. E principalmente hoje também no diesel. Porque o diesel ainda é mais impactante que a gasolina. Porque o diesel que faz o transporte público, a pessoa que pega o ônibus, a pessoa que faz as viagens intermunicipais, e inclusive os alimentos. Então é uma escalada o imposto, ele afeta diretamente em toda a questão da economia, principalmente na questão dos alimentos. Com certeza. Agora, com relação ao preço, a gente sabe que no governo Temer que se fez a mudança para o combustível, né, ele acompanhar o preço internacional através do dólar, né? Você vê alguma perspectiva de mudança nisso? Nós deveríamos ter, através do governo federal, uma mudança dessa política. Nós tivemos uma intervenção muito grande na Petrobras e em outros governos. Diga-se principalmente o governo da Dilma Rousseff, que foi um governo que ele segurou com mão de ferro a questão dos preços dos combustíveis, o que levou, inclusive, a uma escalada, porque a Petrobras hoje, diga-se de passagem, é a única hoje distribuidora de combustíveis. Ela refina e ela é a única que tem esse poder no Brasil de distribuir o combustível. Então hoje nós temos uma situação seguinte: primeiro, nós precisamos da abertura do mercado. Se a gente não tiver abertura do mercado, nós vamos ter concorrência. Mas hoje a Petrobras está vendendo combustível 13% mais barato do que no mercado internacional, porque ela também tem respeitado os acionistas. Ela é uma empresa que tem acionistas, os acionistas querem lucro. Então, primeiro, se nós não tivermos a concorrência, nós vamos ter uma empresa única fazendo o preço que ela acha que deve ter. Pelo menos para fazer o refino. Pelo menos por refino. E a distribuição, porque hoje nós não temos. Nós temos a Petrobras hoje explorando o petróleo, tem outras empresas que exploram o petróleo também, mas nós não temos a empresa que uma concorrência no refino. Então isso é um problema muito sério, porque na hora de fazer esse refino e na hora de distribuir, nós temos esse preço único hoje enviado pela Petrobras. E aí, no meio dessa distribuição, nós temos todas as cargas tributárias que vão em cima dessa situação. Para você ter ideia, você falou muito corretamente. O combustível é um pouquinho mais de R$2, mas 33% hoje é o valor do combustível. Então, se nós estamos falando de um combustível hoje na bomba a R$7, nós estamos falando na gasolina a R$2,30. O resto é todo o custo que nós temos. Nós temos mais ou menos 12% de imposto federal e nós temos o resto de imposto estadual, que cada estado hoje faz a sua política de preço. Mas nós temos que entender também, né, e o telespectador principalmente, que hoje nós temos um fator que é um preço que o Conselho Fazendário faz um preço para cada estado, uma média ponderada. E essa média ela é fictícia.
E essa média... Mas essa média é calculada baseada em quê? É baseado com o preço na bomba. Como é que eu vou... mas como é que eu vou calcular um preço hoje na bomba? Falar que hoje, em Belo Horizonte, hoje a gasolina está mais ou menos a R$6. Mas se nós formos para as áreas mais longínquas do estado, nós vamos ter combustível a 8, às vezes até 8,50. Lembrando, nos maiores centros é onde eu tenho maior consumo. Então eu tenho oferta e procura, eu tenho maior consumo em, né, diga-se de passagem, quem sai de Belo Horizonte para vir para Sete Lagoas, vai saber muito bem que na saída ali de Belo Horizonte é o menor preço de combustível da cidade, porque a concorrência é muito grande. Então ali se tem o menor preço de combustível dentro próprio de Belo Horizonte. Nós temos ali dentro de Belo Horizonte 15 a 20% de diferença de preço dentro da própria cidade. Então o que acaba acontecendo? Quando você vai lá para o norte de Minas, você tem uma gasolina muito cara. E isso faz uma média ponderada, faz esse fator, e esse fator é que vai chegar a um preço ponderado, no qual vai incidir a carga tributária. Lembrando, Minas Gerais hoje não, me desculpa governador, mas não está sensível com o povo mineiro. Nós temos a maior carga tributária dos combustíveis da região sudeste, exceto o álcool. Mas o álcool foi um acordo com os usineiros para não quebrar os usineiros de Minas Gerais, exceto o álcool, a gasolina e principalmente o diesel é aonde nós temos o maior preço. E isso acaba impactando inclusive no consumidor, porque hoje também o mercado de combustível é um mercado que acaba se prostituindo, porque as pessoas vão trazendo combustível aqui para dentro sem recolher um centavo de imposto. Então, como advogado do sindicato, nós temos acompanhado outras vertentes que não é só o aumento da carga tributária que vai incidir aqui. Nós temos Minas Gerais perdendo muita receita por combustível adulterado, porque a gente sempre fala que o crime ele não anda sozinho. Né? Se eu tenho 12% de ICMS do diesel no estado de São Paulo, agora me parece que é 13,3%, mas é 12% no Rio de Janeiro, e aqui em Minas Gerais é 15%, o que acaba acontecendo? Eu trago o combustível lá de São Paulo, eu trago o combustível lá do Rio de Janeiro, passo com esse caminhão aqui e entrego o combustível aqui sem pagar um centavo de carga tributária. Tem alguma fiscalização de estado para estado? Tem fiscalização, mas a fiscalização é muito pequena. Primeiro que nós temos um estado que ele é engessado. Quando você vai parar um caminhão de combustível, você precisa da Polícia Rodoviária Federal, você precisa do Ministério Público, você precisa da NTT, porque você vai verificar crime, e você ainda precisa, pode até, no caso, não trazer o Ministério Público, mas você precisa ainda do Estado. Para você reunir esses 3 fatores, é praticamente hoje impossível. Lembrando que a NTT hoje está com 2 pessoas no estado de Minas Gerais. Nossa. E você tem que lembrar que nós temos que lembrar que nós não temos só a área de combustível, nós temos toda uma cadeia no estado de fiscalização. Então, para se parar na questão dos combustíveis, é uma questão muito grande. Eu mesmo fui vítima há pouco tempo de combustível adulterado. Ficou eu e minha família e um amigo meu com os 2 veículos parados na estrada por causa de combustível adulterado. E diga-se de passagem, se alguém traz o combustível de outro estado, isso não ajuda em nada para, né, quem é da sua área, né, que é o transportador, e também para a população, né, porque se ele está vindo de fora para um posto de gasolina aqui, quem está ganhando essa diferença é só o dono do posto, né? Só o dono do posto. A população não ganha nada, porque na verdade não se diminui um centavo na bomba. Quando se tem aí um posto de gasolina que não está recolhendo seus tributos e que automaticamente ele tem um preço um pouco menor, mas ele está lucrando muito, e muitas vezes ele tem um preço menor com combustível adulterado. Por isso que a gente pede ao consumidor para tomar cuidado com preços muito abaixo da média, porque muitas vezes você pode ter nesses postos combustível adulterado. Eu quero te fazer uma pergunta aqui que é meio fora, mas é dentro, né? Eu cheguei a ver, tem um tempo, eu não lembro, foi uma época de crise, que eu vi que tinha uns caminhões distribuindo gasolina no próprio caminhão. Isso não é proibido? Isso é proibido, isso é legal, né? Eu não posso ter caminhão que faça essa distribuição. Nem mesmo a distribuidora pode ter posto próprio. Por isso que hoje existe, inclusive, uma regulamentação, né? Uma revisão do que já é regulamentado sobre a questão dos postos bandeirados. Porque hoje existe uma determinação que o posto que possui a bandeira A, ele tem que ter combustível da distribuidora A, daquela bandeira. É aquilo que você confia. Quando você vê uma propaganda de televisão
pare no posto, minha gasolina é confiável, eu tenho uma loja de conveniência, né? Você vai até esse posto com esse intuito que você está adquirindo a gasolina daquela marca. Inclusive, hoje os postos têm feito aplicativos de compra de combustíveis. Então, hoje você tem essa questão que o posto de gasolina quer fidelizar o consumidor. Então, no momento que você vai lá naquele posto e chega lá e tem uma gasolina que não é da procedência daquela distribuidora, nós temos esse problema hoje. E tem que denunciar, né, o cidadão? Tem que denunciar. Hoje você tem os canais da ANP para você fazer a denúncia. Então, você faz a denúncia no site da ANP sobre a adulteração do combustível. O que tem acontecido muito, porque a fiscalização não consegue abarcar todo o estado de Minas Gerais. Agora, como que a população fica sabendo o preço real do combustível? Por exemplo, se ela vê que tem um combustível com preço abusivo, se ela pode denunciar isso, como é que é feito isso? Hoje nós temos um mercado livre, né? Nós não então, temos, quer dizer, o cara pode vender o preço. Ele pode vender, entre aspas, ele vende o preço que quer. Mas nós tivemos alguma situação, eu participei de algumas manifestações que houve, né, o sindicato e eu como advogado vendo todas as questões legais, nós participamos de algumas paralisações. Houve inclusive as paralisações há pouco tempo agora dos caminhoneiros e tivemos a paralisação do Brasil inteiro com todas as categorias do caminhoneiro. O que aconteceu? Começou a faltar combustível na bomba. Quer dizer, a procura era muito maior que a oferta. Então, se fosse nos dias atuais, e aconteceu no passado, o combustível estava custando 5, os postos começaram a vender a 6, começaram a vender a 7, e isso afronta diretamente a lei do consumidor. Eu não posso, diante da lei da oferta e da procura, falar que eu tenho um produto que é essencial, né? O combustível é essencial às nossas vidas, colocar o preço que eu quero. Certo. Agora vamos falar sobre as paralisações que a gente teve aí, né, a partir do dia 7 de setembro, né? Durante a semana a gente teve algumas notícias aí, né, de que os caminhões iam ficar parados. Depois parece que o presidente pediu e os caminhoneiros no geral voltaram, né, parece que ficando aí até no sábado. A participação do seu sindicato foi como nisso aí? E tem alguma coisa prevista ainda de paralisação, de protesto, de alguma coisa? Tem alguma briga aí, né? Como se diz, né? Tem que ir para a rua para mostrar a força dos caminhoneiros ou não? Como é que está isso? Na verdade, o que o sindicato fez foi no dia 7, foi mais um ato de protesto. Na verdade, nós estamos passando por situações políticas que existem várias divergências, né? E hoje nós estamos com um país dividido. Nós temos hoje a população pensando na vertente da direita e na vertente da esquerda. O que o sindicato tem feito é justamente um equilíbrio dessas forças. Nós não estamos defendendo nem a bandeira da direita nem a bandeira da esquerda, mas estamos defendendo o equilíbrio dos poderes. Quando a gente tem essa ruptura dos poderes, isso tem afetado diretamente a população brasileira, porque uma paralisação desse porte, como houve aí de várias categorias, não vou falar diretamente do Sinditank, mas tiveram outras categorias, isso acaba afetando no preço. É aquela velha história da lei da oferta e da procura. Então a gente acaba tendo esse problema aí relacionado ao preço. Em relação ao Sinditank, não tem nada previsto. O que o Sinditank tem feito é a defesa dos transportadores de combustíveis quando existe alguma situação que não é respeitada, por exemplo, pelas distribuidoras. Nós estávamos com problema de diárias que não eram pagas, nós estávamos com problema de segurança, caminhoneiros que são assaltados na porta da base, porque estão esperando ali a madrugada inteira, esperando 6 horas da manhã para a base abrir. Questões, por exemplo, de própria higiene do caminhoneiro, um banheiro, um lugar para tomar um banho, um lugar para fazer uma refeição. Então isso hoje tudo é previsto na lei que as distribuidoras têm que ter. E acaba que elas muitas vezes não cumprem. E outra coisa que nós temos é o problema hoje do custo, né? Todas as pessoas estão gritando pelo custo. Se eu passo a distribuir para você, o próprio caminhoneiro também, ele é consumidor de diesel. Ele não tem condição hoje de manter o seu trabalho, a sua fidelidade, se ele não tiver uma garantia do seu contratante, que são as distribuidoras. Entendi. Agora eu quero voltar no 7 de setembro. Vocês também paralisaram, né? O Sinditank. Vocês paralisaram atendendo um chamado de algum movimento, né, que organizou aquele 7 de setembro ou foi por conta própria suas? Na verdade, não foi nem o Sinditank que paralisou. O Sinditank representa as empresas.
Então, muitas vezes a gente vai acompanhando a questão da legalidade. Como o Sinditank, ele é um sindicato que representa as empresas transportadoras de combustível, cada transportador resolveu ou não paralisar. Então, eles fizeram mais ou menos um ato de protesto, não foi um ato de uma paralisação geral. Ficaram em torno de 24 horas paralisados, dia 7 de setembro, não teve, inclusive, tem distribuidoras que nem abriu no dia 7, né, porque era feriado. Então, foi mais ou menos um ato de protesto. O Sinditank só foi verificar mesmo as questões da legalidade, porque é o objetivo do sindicato aí defender a categoria, mas, acima de tudo, defender a questão legal para que não haja uma greve irregular. Inclusive, te ressalto que não faltou combustível para nenhum setor de grande importância de Minas Gerais nesse dia. Então, o sindicato, sempre que tem as paralisações, respeita o combustível para aviação, o combustível que é enviado para as ambulâncias, para as viaturas de polícia, para os órgãos essenciais, corpo de bombeiros. Então, tudo que necessita de combustível e que é essencial, a gente respeita, inclusive, a Constituição nesse sentido. Certo. Agora, a gente teve um protesto, a gente teve aí um desenrolar, né? E a gente observou que, no final, muitas pessoas se decepcionaram até com a carta do presidente, né? No caso dos sindicatos seus, como é que vocês viram todo o movimento? Na verdade, o sindicato, ele não foi bom para vocês, não foi? Você acha que não vai adiantar nada? Não, na verdade, o sindicato não defendeu essa bandeira. O sindicato não é nem lulista e nem bolsonarista. Na verdade, o sindicato vê as questões da legalidade. O que nós fizemos realmente foi um ato de protesto em que nós não colamos a nossa imagem, a imagem do presidente, no sentido de tem que ser feito dessa forma. O que nós estamos pedindo, na verdade, é que não haja ruptura dos poderes. Nós estamos pedindo o equilíbrio dos poderes. E nesse sentido até foi positivo, então? Nesse sentido a gente acha que foi positivo, porque se o presidente faz uma carta, né, isso eu não vou falar nem pelo nome do sindicato, mas eu vou falar em meu nome. Eu entendo que, como advogado, quando a gente senta e a gente conversa e a gente dialoga, é melhor para todos nós, né? É um bom sinal, principalmente para a nossa economia, porque, na verdade, quem acaba perdendo é a população brasileira. E talvez até abra a possibilidade de uma negociação até com o sindicato agora, né? Porque parece que estava tudo muito truncado, né? Com certeza a gente passa a ter agora um equilíbrio das forças. E a gente, com esse equilíbrio das forças, é uma coisa também que vai impactar nos alimentos, vai impactar na Bolsa de Valores e, principalmente, vai impactar no preço dos combustíveis. Uhum. Você acha que a gente vai ter uma regularidade da agora para frente? Eu acredito que sim. Tendo um equilíbrio econômico, a gente tem uma decaída do dólar. Se a gente tiver uma decaída do dólar, como hoje a Petrobras tem esse tabelamento internacional, a gente acaba tendo um combustível mais em conta. Lembrando que haveria a possibilidade do próprio presidente rever um pouco essa postura, porque nós temos o combustível interno. Muitas vezes se fala da Venezuela. A Venezuela não é exemplo para muita coisa que a gente sabe, mas em contrapartida, a Venezuela hoje tem um combustível mais em conta, porque eles não dolarizaram o combustível deles, porque eles entendem que isso é um benefício para a população. Então, se nós temos hoje, se somos autossuficientes na área de exploração, ou se somos quase suficientes, parte desse benefício que é retirado da nossa terra, do nosso subsolo, deveria vir em benefício para a população. Lembrando que a Petrobras é uma empresa do governo. E até quero tocar aqui num assunto que a gente não ouve falar muito, né, mas a gente ouviu muito falar nesse assunto há alguns anos atrás, não é, que era o petróleo, né, que tá, aquele petróleo está praticamente debaixo do mar, né? O pré-sal. O pré-sal. Sim. Né? E ninguém fala sobre isso, né? Vocês têm essa curiosidade também de saber o que aconteceu, né? O que está acontecendo com o pré-sal? Na verdade, a questão do pré-sal é o seguinte: o pré-sal também ele é um petróleo de difícil exploração. Ele tem um custo muito maior, alto, né? Um custo alto. Então, tem que ter um benefício para ter esse custo alto da questão do pré-sal. O que acontece hoje? O governo hoje tem que estruturar essas questões das bacias, e volto a dizer, principalmente do refino. Porque não adianta hoje nós termos toda uma política de pré-sal,
ou de exploração de combustível se eu não tenho concorrência lá no refino. Porque você imagina hoje, se viesse uma empresa aqui e explorasse, como as estrangeiras estão aqui explorando, várias bacias, Bacia de Santos, estão exploradas pelas grandes. Se nós temos essa exploração do petróleo e o refino do petróleo, elas podem ter até o refino próprio, nós passaremos a ter concorrência. Nós passaremos a ter concorrência. E a concorrência é saudável. E a concorrência é saudável, mas a concorrência por si só está demonstrando também que não seria, não é o nosso gargalo hoje maior. Porque se eu tenho hoje uma gasolina a 33% do valor da bomba lá na origem, imagina o tanto de custo que nós temos, que nós vamos chamar de custo Brasil. E se o custo Brasil está muito alto, 67% de custo Brasil entre transporte e principalmente tributo, como é que eu tenho hoje um tributo à gasolina que é quase o preço do produto? 31% é o que Minas Gerais cobra. Então a gente tem falado mesmo para o governador ser sensível a reduzir um pouco o percentual do combustível, porque qualquer centavo hoje está contando. Na verdade, eu entendi aqui que a luta de vocês hoje, o embate principal é com o governo de Minas, né? Hoje sim. Hoje nós temos sentado com o governador. Quinta-feira agora nós teremos outra reunião com o governador nesse sentido. A gente entende que o governador fala muitas vezes que ele não pode perder receita, que existe uma questão constitucional que não pode perder receita, mas o governador não está perdendo receita não. Nós temos que lembrar que quando o combustível só nesse ano subiu mais de 50%, Minas Gerais lucrou mais de 50% a mais de tributo. Então é a hora da gente fazer essa divisão desse lucro do Estado com o povo de Minas Gerais. Não tem lógica do combustível estar caro lá na ponta e estamos aqui com o governador com a mesma alíquota. Se eu tenho 31% de 1.000, eu tenho 310. Agora, se eu tenho 31 de 2.000, eu tenho 620. E é o que tem acontecido. O governo, em percentual, está lucrando muito mais. E isso, inclusive, é o que está ajudando o governador a colocar o salário em dia. Inclusive, nessa conta que você está fazendo aí, eu quero até citar o meu exemplo. Eu estou andando muito menos de carro, né? Eu conheço pessoas que estavam usando Uber, né, para uma segunda opção aí de trabalho e pararam de usar. Então, quer dizer, menos carros circulando. Se o preço aumentou, muito menos carros circulando. Se o preço abaixar, provavelmente os carros voltam a circular. Então eu acredito que poderia ter um equilíbrio aí. Serve até de sugestão para vocês. E nós estamos hoje com um problema muito sério. Nós nem terminamos a pandemia. Hoje o Estado passou para a onda verde, no Estado inteiro. Mas para você ter ideia, com essa questão da pandemia, está impactando diretamente na população. Então nós estamos passando por desemprego. Haja exemplo que antigamente nós não víamos as pessoas pedirem comida na rua. Verdade. As pessoas às vezes pediam dinheiro, né? Às vezes elas pediam dinheiro para comer, pediam dinheiro para outras coisas. Hoje as pessoas não, elas estão pedindo comida. Então assim, é uma coisa gritante. Belo Horizonte mesmo, e vou te falar que acredito que Sete Lagoas deve estar na mesma situação, a população de rua está enorme. Nós precisamos realmente de olhar com sensibilidade sobre isso, porque o Estado está cada vez arrecadando mais. Quer dizer, o Estado está resolvendo um problema de caixa dele que já veio de muito tempo atrás, colocando as contas em ordem, mas muitas pessoas não estão conseguindo se sustentar. Haja vista, aluga-se para tudo quanto é lugar, as empresas fecharam aos montes, empresas de pequeno porte fecharam, os restaurantes não deram conta, restaurantes de tradição de Belo Horizonte, de altíssimo luxo, não deram conta de manter, os self-service fecharam, as empresas agora estão vendo que home office é importante, colocar as pessoas em casa para reduzir custos, estão entregando seus espaços físicos e as pessoas estão empobrecendo. Você for no centro de Belo Horizonte, você vai ficar chocado com as pessoas que estão vivendo nas ruas. Ô Rodrigo, para a gente encerrar aqui, você falou, né, sobre a empresa sua. Para quem quiser ter acesso à sua empresa, eu queria que você deixasse aí um recado para a gente das principais especialidades que vocês têm, né, e como entrar em contato com vocês. Pois vou te deixar assim. Primeiro, a pessoa pode ir no www.rodrigobravin, o meu Bravin é com M no final, .com.br.
O celular do escritório, o DDD 31, é 988811113. E nós temos várias especialidades. Nós atendemos lá direito penal, direito tributário, crimes tributários, direito de família, direito previdenciário. Nós temos uma equipe ampla no escritório. Nós temos uma especialidade muito grande, que eu já venho trazendo de anos, uma luta grande em relação às questões aí da regularização urbana. Nós temos regularizado muitos imóveis, várias pessoas estão anos com o seu imóvel sem regularização, a gente tem feito isso com muito sucesso também. Certo. Não só a questão de partilha, né, mas a regularização. Regularização, vou dar outro exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que existe muitas ocupações irregulares. E tem uma mudança na legislação hoje que tem permitido as pessoas regularizarem seus imóveis, inclusive imóveis em áreas de favela. Ah, tá. Em ocupações e aglomerações. Então, né, numa outra oportunidade, se tiver o prazer de comparecer aí no seu programa, eu vou ter o privilégio de falar para você sobre essa questão da regularização. Com certeza vai ter. Eu quero te agradecer toda a sua equipe, ao Wagner, do seu escritório, né, sua sócia. Eu agradeço aí, doutora Thaís, que nos acompanha, a Alice aí, nossa brilhante estagiária também, ao Wagner, que me fez o convite, e a você, principalmente, ao seu programa. E ao povo sete alagoano, que eu prezo muito, tem muito carinho, tem parentes aqui, tem muito carinho por essa cidade. Que bom. Não pode beber d'água não, senão depois não volta mais. Okay, depois eu vou te contar a história, que eu até mudei de nome, Sete Lagoas, mas aí eu vou deixar o telespectador curioso sobre isso. É isso aí. Muito obrigado, então. Sucesso para você no seu trabalho. Agradeço a você que esteve conosco mais uma vez em mais um programa Santiago Entrevista. Até o próximo, então.